A síndrome de burnout, ela é uma síndrome de esgotamento, com todos os aspectos físicos e emocionais. Então, como é que faz? O que acontece que faz a gente chegar ao ponto aí da síndrome de burnout, né? Normalmente, ela está relacionada às questões profissionais, normalmente está relacionada à questão de trabalho, né? Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu acho que é importante, existe um sistema internacional de monitoramento sobre os estresses no trabalho, né? Se chama ISMA aqui no Brasil. E esse sistema, né, que faz uma série de coletas de informações, eles chegaram agora, recentemente, no início, no primeiro semestre desse ano, o levantamento de que mais de 33 milhões de brasileiros já estão sofrendo de síndrome de burnout. Então, é uma síndrome extremamente séria, é algo extremamente importante que nós precisamos falar, inclusive falar de uma forma que eu gosto muito, que é falar sobre a prevenção da síndrome de burnout, né? Mas vamos começar a entender um pouquinho aqui, de fato, o que é a síndrome de burnout. Quando eu falo de algumas síndromes, eu sempre gosto de falar, em especial quando envolve um trabalhador, uma pessoa que está ligada à área profissional, eu sempre gosto de falar assim, na frente das empresas, a gente vê aquela placa enorme falando assim, tantos dias sem acidente do trabalho. E as empresas normalmente têm muito orgulho disso. Que legal, eu também acho isso muito rico. Tenho paciente que trabalha com isso, ele viaja o mundo inteiro prestando consultoria para empresas para isso. E eu sei o quanto isso é sério e o quanto realmente é importante. Porém, o que não se faz levantamento ou não se divulga é a quantidade de pessoas afastadas do trabalho por conta de síndromes emocionais, por conta da saúde mental. É isso que normalmente as pessoas não falam, né? Não há uma divulgação sobre esses números, sobre esses índices. E dentro das empresas, o maior índice de afastamento por saúde mental tem sido depressão e logo em seguida burnout. Burnout aumentou exageradamente na pandemia. Por quê? Porque as pressões aumentaram, né? Muitos de vocês estavam trabalhando lá na empresa e de repente começaram a trabalhar de casa, home office, com filhos em casa, com pet, com marido, com esposa, enfim, uma série de mudanças e tiveram que sofrer adaptações. Além disso, existe também todo um processo de adaptação, né? E como é que eu faço? Aonde que eu vou trabalhar? Se é a mesa da sala, eu tenho pacientes aqui que reformaram um pedaço da casa para poder ter um espaço adequado para isso, né? O próprio fato da pessoa não levantar, se arrumar para poder ir trabalhar, encontrar com outras pessoas, né? Tudo isso vai afetando a saúde mental. E o que vai prejudicando aí, podendo levar ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Então, foi muito grande o número de pessoas que desenvolveram essa síndrome durante a pandemia, né? Um dos índices maiores aí de burnout durante a pandemia, inclusive, foi na área escolar. Eu recebi muitos professores, o índice de professores, quando a gente fala com diretoras, de afastamento por burnout é enorme, porque os professores estavam acostumados a serem expostos ali, dentro da sala de aula, com uma determinada situação. E, de repente, se viram tendo que vir aqui, atrás das câmeras, né, para poder fazer todo o movimento e se sentiram avaliados, julgados, enfim, tiveram que se readaptar totalmente. Então, basicamente, vamos entender um pouquinho o que a síndrome de burnout está ligado. Priscila, de fato, o que desenvolve a síndrome de burnout, né? Qual é o problema da síndrome de burnout? O que acontece? Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes de falarmos é síndrome de burnout está ligado quando a pessoa exerce um trabalho de extrema pressão.
Vamos entender um pouquinho o que é um trabalho de extrema pressão? Não é obrigatoriamente só a responsabilidade, mas às vezes o ambiente em que a pessoa está inserido acaba gerando esta pressão. Então vamos entender. Nós temos empresas aí e dentro da empresa as pessoas têm pares, ou seja, tem outras pessoas que trabalham ali com a mesma função, né? E de repente começa uma competitividade muito grande. Quando começa essa competitividade, é natural que começa a gerar uma pressão maior. Esse é um dos aspectos. Às vezes, o trabalho da pessoa nem é de alta pressão, mas o chefe, o líder, o ambiente, a própria empresa, a cultura da empresa exerce ali uma pressão um pouco mais forte. Isso também pode levar à síndrome de burnout. Outra coisa, excessos de prazos cada vez mais estreitos, espremidos, cada vez mais curtos. Isso também pode levar à síndrome de burnout. Outra coisa que é extremamente importante, o perfeccionismo. Quando a pessoa é muito perfeccionista, ela tem uma tendência a desenvolver a síndrome de burnout. Porque ela mesma faz uma pressão com ela mesma faz uma pressão com os resultados, né? Então, por exemplo, eu, Priscila, presto consultoria, faço alguns laudos, por exemplo, né? Se eu faço laudo, releio e nunca estou satisfeita com o resultado, eu estou fazendo uma pressão em mim mesmo. Eu não vou conseguir finalizá-lo dentro do prazo ou muito em cima do prazo, ocorrerá, e isso vai gerando uma pressão. Então, o perfeccionismo faz com que a gente tenha uma tendência aí à síndrome de burnout. E o oposto também é real. A síndrome de burnout, nós vamos ver lá nos sintomas, faz com que a gente se sinta muito inadequado e sempre com uma necessidade grande de melhorar, de aperfeiçoar, de não tá bom. E aí vem com excesso de críticas aí. Mas basicamente, o que dispara a síndrome de burnout é excessos de esforço físico, excesso mental e excessos emocionais, todos ligados à área profissional. Então, se eu tenho excessos na área profissional, seja ele de esforço físico, mental e emocional, né, essa pressão toda, eu posso desenvolver a síndrome de burnout. Uma das coisas que a gente sempre fala é, Priscila, tá bom, então qualquer trabalho de grande pressão, e aí existe uma lista aí de profissões, né, e quem encabeça essa lista realmente são médicos, enfermeiros, né? E aí tem tantas outras, psicólogos estão em 5º lugar, né? Tem lá professores também, se eu não me engano, está em 6º lugar. Então, são profissões que já levam a isso. Vejam bem, eu sempre falo que nada é determinante, o que é determinante é a nossa mente. São profissões que nos induzem a isso. O que vai evitar, o que vai prevenir é o nosso comportamento. Então, eu sempre falo que se eu aumento muito o excesso de demanda, de pressão, né, de estresse, eu preciso aumentar o meu descanso, a minha descontração, algo que realmente me alimente emocionalmente. Então, eu posso sim estar muito exposta, eu sou amiga de médicos, né? E eu conheço a rotina deles e eu sei que normalmente um médico, um professor, né? Que são aí as profissões que desenvolvem muito burnout, são pessoas que estão muito expostos ao estresse, né? E não tem muito como controlar isso. Porém, dá para controlar um pouco mais a vida pessoal da pessoa. Então, quanto mais eu consigo colocar uma rotina saudável, a gente vai falar de prevenção ainda, eu consigo minimizar as chances de eu desenvolver burnout.